La paz de Dios a toda la amada audiencia de nuestra página Marcha con Gozo. De nueva cuenta, hoy tenemos un invitado especial. Nos hace el honor de estar acompañándonos el licenciado Francisco Tenorio, directamente desde Brasil. Yo te invito a que no te pierdas esta transmisión, esta entrevista exclusiva, especial. Estamos teniendo podemos llamarlo una miniserie, ¿sí? Estamos siguiendo una secuencia para conocer más acerca del licenciado Tenorio, el libro Derecho de las Iglesias y también temas en específicos que hemos abordado en el transcurso de estas semanas, ¿sí? Con algunos datos importantes, resaltar algunas notas, ¿sí? Y poner puntos específicos con la teoría y con el conocimiento que tiene el licenciado Francisco Tenorio. Yo te invito a que en esta transmisión nos apoyes con un like. Es muy necesario, es de grande apoyo para nosotros, que nos dejes tus reacciones, ya sea un like, un me encanta, para que nosotros tengamos también esa posibilidad de llegar a más hermanos. Ayúdanos también a compartir para poder estar ahí entre tus grupos, entre tus perfiles, esta entrevista especial con el licenciado Francisco Tenorio, al cual pues yo le doy la bienvenida en esta noche, licenciado. La paz de Dios. La paz de Dios, hermano Tobias, ¿todo bien? Es un gusto estarmos con ustedes acá en vivo. Sí, una vez más por la página de los talentos, Marcha con Gozo. No estoy acá para cantar, estamos hablando un poco de una literatura, específicamente el libro Derecho de las Iglesias, pero escribir la poesía, la literatura, también son artes y talentos que temos com a pluma. Então, é um gosto estar aqui. Se quero enviar um saludo especial a um amigo, acaba de falar comigo e se conectou, o missioneiro Igor Conceição, acá de Brasil, nos está acompanhando, que Deus bendiga. E espero que hoje tengamos, se não a conclusão, pero já caminhando para a conclusão de nosso propósito acá em la página, de levar um pouco de conhecimento e acá em português decimos conscientização, ou seja, deixar conscientes a los hermanos e ao público de la página a importância de buscar alguns conhecimentos específicos para terem buenos argumentos, porque estamos em uma batalha e a arma que temos não são armas de golpe ou de agressões, não. Pero é usar buenos argumentos com a graça de Deus e com eles fazer com que a gente cambie sua opinião a nosso favor. Sí, Tobias. Perfecto, licenciado Tenorio. Sí, yo invito a todos los hermanos a que no se despeguen de su dispositivo móvil, algunos por medio del celular, otro por medio de alguna computadora, ¿sí? Una laptop, alguna tableta, cualquier dispositivo que tengas a la mano, ¿sí? Y estés escuchando esta transmisión, te invito a que no te despegues y escuches atentamente lo que el licenciado Tenorio pues nos va a exponer en esta ocasión, en esta noche, con sus conocimientos, con la capacidad que el licenciado Tenorio pues ha mostrado y ha tenido, y también por la grande amistad que hemos desarrollado, tanto él para nosotros y nosotros para él. En esta ocasión, licenciado Tenorio, vamos a abordar el tema que dejamos un poquito en pausa, dejamos pendiente, para finalizarlo ya de buena manera, el tema de discriminación religiosa, ¿sí? Algunos puntos específicos, algunos datos específicos que usted nos quiera mencionar. A grandes rasgos, ya los mencionamos en el programa antepasado. En esta ocasión, sí, ya para darle punto final a este tema de discriminación religiosa, ¿podría usted hablarnos un poco de esto? Sí, Tobias, hoy yo sé que por la cuestión de cambio de fecha de nuestra entrevista de lunes para martes y el horario tenemos poco tiempo, pero me gustaría hacer
hermano Ángel Gómez. Dios bendiga, saludos. Me gustaría hacer acá algunas observaciones muy importantes que tengo notado entre los hermanos cuando observo la situación de persecución, de críticas, de ataques que sufre la iglesia en algunos momentos. Y esto me preocupa, le confieso que me preocupa un poco, porque como siempre hablé con los hermanos, y esto no es ningún secreto ni nadie, minha amistad com Luz del Mundo tem um propósito. Sí. Qual é o principal propósito, depois, claro, da vontade soberana de Deus que preparou para estarmos entrelaçados e de todo este amor e carinho que acabei logrando e tendo com os hermanos que são como uma família para mim. Pero eu tenho um propósito específico com esta amistad. Que a igreja seja conhecida acá em Brasil de maneira muito positiva, sim, e que se torne uma igreja forte com os valores que tem. Ou seja, porque é uma igreja conservadora, com valores de moral, de ética, que mantém a mesma doutrina desde sua origem há quase 100 anos, sim, e que não hace nenhum tipo de subterfúgio ou de manipulação à la gente, não utiliza seus púlpitos para campanhas políticas, tem um comportamento ético de hospitalidade cristiana, de moral, de valores cristianos muito fortes, e creio que vocês são uma boa influência, uma vacuna para ajudar a sanar Brasil e controlar uma epidemia que há hoje em las iglesias brasileiras relacionado ao liberalismo, ao câmbio de doutrina, ao abandono, à santificação de las iglesias de la vieja escuela brasileira. Verônica Borja, saludos. Me gustaría participar de la bendición, pero más adelante. Saludos. Bueno, entonces yo tengo este propósito con los hermanos. Sí, quiero que ustedes crezcan acá. Les doy a conocer porque ustedes son un buen ejemplo para mi sociedad, para decir, no hay necesidad de cambiar doctrina, de dejar la santificación, de cambiar la liturgia, para que a igreja cresça, porque mis amigos de Luz del Mundo siguen crescendo, manteniendo la santificación. Sí, son la vacuna para esta enfermedad que asola mi país. Entonces me preocupa mucho, les confieso, y es natural, que a igreja tenha persecuções, ataques, passamos por algumas situações, como os hermanos sabem, de ataque a su líder, de ataque a la iglesia, de ataque a hermanos, de críticas a doutrina, a los costumbres, a lo que se hace, sempre há. Pero, que me preocupa? Que alguns hermanos, não vou dizer que são todos, ou que é a maioria, pero muitos, quando são confrontados, e aí me pongo acá em el papel del maestro, como era em la universidade, quando ministravam na ciência chamada argumentação jurídica. Nós estamos em um campo de debate, de diálogo. E em este diálogo, se quando somos confrontados com algum ataque, alguma crítica, alguma acusação em contra a igreja, liderazgo, ou hasta uma crítica personal, tipo, la hermana, estás fora de moda com este tipo de vestimenta, ou com el hermano, por que não bebes, não fumas, por que não vas a uma fiesta noturna, e qualquer tipo de crítica. Nós estamos em um confronto de argumentos, sim? E em la ciência de la argumentação prevalece quem tem o melhor argumento. E qual é a vitória que nós temos em esta confrontação? Não é agredir ou silenciar al outro, porque a liberdade de expressão, aunque seja para nos criticar, para não concordar com nós, deve ser garantizado. Sim, pero
Olá, Merari, paz de Deus, ¿todo bien? Te estaba extrañando acá en la transmisión. Dios bendiga, amiga. Bueno, pero regresando acá, nuestra vitória em este confronto de argumentos, quando alguém ataca a igreja, é apresentarmos argumentos mais fortes, se argumentos que tenham lógica e que sirvam para poder cambiar a opinião de la outra persona ou para refutar. A grande vitória que nós temos quando usamos del argumento, e estou falando em la calidad de maestro, é quando logramos cambiar com nosso argumento bem fundamentado la opinião del outro. El que pensava contrário a nós outros, que não estava de acordo com nós outros, passa para nosso lado. Por quê? Porque logramos comprobar com lógica e convencer a persona. Pero para esto necessitamos duas coisas. Primeiro, em el caso de la iglesia, la acción de Dios, del Espíritu Santo, que convence al hombre, sí, pero también de tener argumentos que tengan, em português decimos, razoabilidade, ou seja, que sejam razonáveis, sí. Então, me preocupa porque em um momento de emoção, de fé, que sí que é uma coisa que toca a gente, sí, que toca a coisa sentimental. É como se fosse uma discussão de família que toca com o honor de nós outros. Então, às vezes, tendemos, e aí me incluo em el grupo como amigo, tendemos, ou como um compadre, como dizem em alguns lugares de México, se o compadre que está em defesa de aquela família, o compadre de la família. Eu noto que em alguns momentos a persona se olvida do argumento lógico e parte ou para a agressividade na discussão, não que sale com agressões físicas, pero se altera, como na discussão de família, porque falou mal de meu filho ou de meu irmão, e aí empieza a gritar ou tentar vencer com el grito. Gritar não é argumento, porque não é algo compreensível. Não cambia a opinião da pessoa. Pode molestar, assustar, pero não cambia a opinião. E nossa vitória é cambiar a opinião da gente. Johnny Luz Gamboa, desde Colômbia. Deus bendiga, irmã Johnny. Um abraço. Saludos a tu família. Nossa vitória é fazer o milagro da transformação, como Deus hizo com o apóstolo Pablo, fazer com que o que nos persigue seja um discípulo junto com nós, com o que nos criticava, passe a ser um defensor do Evangelho de Jesucristo. Sim? Então, gritar, alterar, não vai solucionar. E argumentos solo espirituais também não vão solucionar. Por quê? Por mais que você diga, por exemplo, e com todo respeito e carinho, porque eu creio em la doutrina de la elección, ou então que solo mi apóstolo é verdadeiro, ou que mi igreja é la correta, não vai servir para fazer com que a pessoa que hoje recebe uma informação da mídia secular negativa em contra da igreja, com argumentos que não são argumentos espirituais, cria argumentos de política, de acusações de condutas ilícitas, de lo que seja, para atacar a igreja, atacar a los hermanos, argumentos de cunho sociológico, tipo, a sociedade está tendo uma evolução e cambiou um costume. ¿Por que ustedes não cambiaram? Sí. Então, para estas questões, e em especial para quando nos acusam ou nos criticam dizendo que praticamos algo em contra da lei, necessitamos um conhecimento como cidadãos da terra, um conhecimento também científico, técnico, um linguagem lógico, porque quem não é
espiritual, não é cidadão do reino de Deus como nós outros, não tem a fé em Jesucristo, não vai compreender argumentos espirituais. Como vou usar a Bíblia como argumento de autoridade se a pessoa não crê em la Bíblia? Se eu tenho que primeiro fazer com que ele respeite e creia. E para ser com que nos respeite, necessitamos usar argumentação lógica e bem fundamentada, que haga com que a pessoa desenvolva um raciocínio e tenha uma dedução para cambiar de opinião, para poder mirar em la televisão, em la internet, um periodista dizendo: esta pessoa é um criminal por isso, por aquele outro, porque fulano, a autoridade dijo esto, dijo aquele, el fiscal habló tal cosa, pero nosotros vamos ter argumento técnico e é este o propósito de mi libro com ustedes quando escribo sobre questões jurídicas de la iglesia é para dar argumento a los hermanos. E por quê? Só um saludo que ligou. Verônica Borja Oviedo. Se nós somos ensinados, devemos prepararmos para saber responder ante estes debates. Sim. Então, ¿qué pasa? Yo levo argumento a los hermanos porque incluso, les confieso, ustedes son mi última esperanza para cambiar la sociedad brasileña. Entonces, quero que ustedes tenham uma capacidade de confrontar com estas situações. Se acá em Brasília e em todo mundo vão ser confrontados, em todo mundo de idioma português. Em Brasília, em Angola, em Portugal, em qualquer lugar de idioma português, como estão sendo confrontados. Então, o que eu levo para vocês em nossa obra Direito de las Iglesias? Lega um periodista, entrevista um fiscal ou um advogado em contra da igreja e hace lá um tipo de argumento. Ustedes, quando vão ler nossa obra, vão aprender, por exemplo, que, primeira coisa, toda pessoa é um direito fundamental em quase todos os países do mundo. Tem direito a uma coisa chamada presunção de inocência. Ustedes vão ter também um argumento lógico para dizer: a igreja hoje incomoda alguns segmentos da sociedade. Por quê? Porque, como dije em na entrevista anterior, quando nós procedemos de maneira correta, somos produtivos e eficientes, a eficiência hace com que lo ineficiente, lo burócrata, lo que nada hace, aparezca. Sí, y sea visto con malos ojos por la sociedad. ¿Por qué? Porque los buenos, que son los hermanos, están ganando espacio. Ustedes vão aprender que existe a questão de manipulação de pruebas e podem refutar pruebas, incluso pruebas eletrônicas, porque quando são guardadas por muito tempo, sem a devida supervisão, se podem manipular, se podem editar. Se a questão de não dar a oportunidade a uma pessoa, a um juzgado imparcial. Por quê? Porque o jurado está influenciado por um contexto midiático, social e por pressão da própria autoridade, que incluso em el juzgado de jurado hace algum tipo de manipulação. Nós temos um caso aqui em Brasil de manipulação de um processo, só para exemplo. Não vou dizer que é uma boa pessoa, não me interessa a posição política, se é de direita ou de esquerda, que pensa, sim. Pero acá em Brasil é um fato. O ex-presidente Lula da Silva estava detenido e condenado. E se comprovou que houve uma manipulação em seu processo e que não houve a imparcialidade, que o juez que atuou em el caso tinha, ele personalmente, uma predisposição e atuava para formar pruebas, ou seja, quebrou a imparcialidade porque
queria, e se comprovou isto com gravações de conversações telefônicas de ele, que ele dizia, eu quero condenar Lula, e temos que mover o processo de maneira a condenar Lula da Silva. E quando isto foi comprovado, Lula da Silva tuvo todos os processos anulados e tuvo que ser livre e ter seus direitos políticos restituídos. Sim. Por quê? Porque havia por detrás, e se logrou com a investigação comprovar que o juiz dizia: tenho que condenar Lula para sacarlo da disputa eleitoral. Sim. Então, eu apresento para os hermanos em el libro argumentos em este sentido para que aprendam a dialogar. E com outro propósito, para que vocês leiam esta literatura, e isto é muito importante, para profissionais, estudantes universitários, gente que forma opinião, que hoje só tem informação, perdone a expressão, informação basura, manipulada, tendenciosa da mídia ou de artículos de literatura jurídica ou periodística tendenciosa. E nós, quando os hermanos pegam um livro, regalam uma pessoa que não é da igreja e é universitário, é profissional, ou um hermano estudante presenta livro e lo vende a um outro companheiro da universidade, está formando opinião para que esta pessoa, quando leia, conozca nossos argumentos em defesa da igreja quando é perseguida e pueda, com estes argumentos, al mirar uma notícia, questionar: epa, eu leí que não era bem assim, não. Lo que o periodista está falando é diferente. Em el libro decía de outra maneira. Vou comparar as duas coisas e ver qual é o argumento mais forte. Qual tem mais lógica? E por lógica, qualquer pessoa vai, ao fim, sair em defesa da igreja. Porque vocês têm um trabalho sólido, um bom testemunho. Sim. Ustedes tienen todos los elementos para salirem vitoriosos, pero necessitam ter a forma certa de apresentar os argumentos. Isaías Martínez, la paz de Dios, hermano Tenório, desde Utah. Saludos a Utah, hermano. Um dia tenho muita vontade de conhecer a Utah em Estados Unidos. Sí, escucho falar muito bem de tu terra. Deus bendiga. Pero solo para concluir, que sé que tenemos poco tiempo hoy. Entonces, este es nuestro propósito. Y yo pido a Dios, sí, y cuento con todos los hermanos, para que ustedes logren obtener conocimiento. ¿Y por qué yo escribí para los hermanos? Hay este detalle. Yo no soy miembro de la iglesia. Entonces, yo soy amigo de los hermanos, tengo un cariño muy grande. Los hermanos me tratam como uma família, tenho uma amistad muito bendecida com el apóstolo, é um amigo, me gusta, pero eu não tenho com ustedes a relação de fé, em el sentido de que eu creio que o apóstolo é meu líder espiritual. Não, é meu amigo. Sí. Então, eu tenho como escrever sem involucrar-me de maneira emocional, como os hermanos quando intentam fazer, e às vezes, como dije, um acaba gritando, ou então entra a questão emocional, porque é difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou tentando escrever minha biografia. Às vezes, quando vou escrever sobre um episódio que tuve um confronto com um inimigo meu, eu me exalto, lo ofendo em escrita e miro. Eu saí de lo razonável. Então, eu puse esse trabalho para os hermanos e espero em Deus que genere buenos frutos. E espero em Deus que, de alguma maneira, eu pueda, com esta literatura, apoiar os hermanos em defesa da igreja, para que os hermanos também me ajudem a cambiar a realidade de meu país em nome de Jesucristo. Ok? Eu sei que o tempo é pouco. Damaris, hermana Damaris, saludos hasta Guerreiro, Deus bendiga. Eu sei que o tempo é pouco aí, vamos retornar na próxima semana, em el martes, para dar seguimento. Pero, Tobias,
estoy a tu disposición. Claro que sí, licenciado Tenorio. Fue muy clara la exposición en esta noche. Ya para cerrar lo que fue el programa pasado acerca de la discriminación religiosa, puntos específicos del libro Derecho de las Iglesias y también el motivo por qué usted escribe este libro para beneficio también pues de todas aquellas personas que se sientan interesadas por esta literatura, tener conocimientos, tener herramientas suficientes para defender, sí, defender cada uno sus derechos. Tenemos aquí los últimos saludos de Liliana Ortega Martínez, saludos desde Florida, le mandamos un saludo de igual manera. Candelaria Hernández, la paz del Señor desde México, un saludo a nuestra hermana. Débora Hernández desde Oaxaca, manda un saludo. Y nuestra hermana Arelia Velar, saludos desde Honduras. Saludos. A todos los hermanos que nos sintonizaron en esta ocasión, en esta noche. El tiempo fue corto, fue breve, sí, pero tendremos un próximo programa el próximo martes a las 8:30 aquí en su página preferida, Marcha con Gozo, la página de los talentos. Tendremos de nueva cuenta al licenciado Francisco Tenorio para terminar lo que es esta, podemos llamarla miniserie, una secuencia que hemos realizado con el licenciado Tenorio, sí, para que también ustedes pues estén al pendiente de todos los capítulos anteriores a esta transmisión y así también saber cada uno el programa de qué fue hablando, puntos específicos, puntos concretos que yo creo que a todos nos va a servir porque son herramientas para todos, todas las personas, no necesariamente luz del mundo, sino todas las personas en general, son conocimientos abiertos a todos ustedes. El último saludo, Jonathan Loma, saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz. Un saludo, un placer, licenciado Tenorio, tenerlo de nueva cuenta con nosotros. Sí, le mandamos un saludo desde Veracruz, Amén. México, hasta Río de Janeiro, Brasil, licenciado. Amén. Un gusto también, Tobias, y espero en Dios estar con ustedes el próximo martes a las 8:30 en punto, en esta misma emisora, en este mismo horario y canal. Dios bendiga y a toda audiencia un beso en el corazón desde Brasil. Claro que sí, estaremos pendientes para una nueva transmisión con el licenciado Amén. Francisco Tenorio. Por este medio, ya lo escucharon, la invitación está abierta. Directamente también la invitación en labios de nuestro hermano Francisco Tenorio para que nosotros estemos al pendiente de esta gran transmisión. Dios les bendiga a todos y hasta donde ustedes estén. Dios les guarde. Amén.